Você já sentiu que a sua vida estava no escuro? Sabe aquela sensação de caos, de bagunça, onde nada parece ter forma ou sentido? Às vezes, olhamos ao nosso redor, ou pior, olhamos para dentro de nós mesmos, e tudo o que vemos é um grande vazio, uma confusão sem fim. Se você já se sentiu assim, perdido, sem saber por onde recomeçar, eu tenho uma notícia extraordinária para você hoje. O começo de tudo, a primeira página da história de Deus, não começa com perfeição pronta, começa no escuro, começa no vazio. E é exatamente ali que Deus gosta de trabalhar. Hoje, nós iniciamos a nossa jornada anual através das Escrituras, e não poderíamos começar em outro lugar, senão no princípio. O texto de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 1, dos versículos 1 ao 31. A palavra de Deus nos diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Imagine essa cena. Feche os seus olhos por um instante. Antes de existirem montanhas majestosas, antes dos oceanos profundos, antes do azul do céu ou do brilho das estrelas, havia apenas o abismo, o silêncio absoluto, a escuridão total. Não havia forma, não havia beleza. Era um cenário onde, humanamente falando, não haveria esperança de vida. Mas observe o detalhe, que muda tudo. O texto diz que, mesmo nesse caos, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Deus não estava longe, ele não estava assustado com a bagunça. Ele estava ali, pairando, pronto para agir. E então, o silêncio é quebrado não por um esforço físico, não por suor, mas por uma palavra. Deus diz: haja luz, e imediatamente, a luz rasga a escuridão. Ao longo de todo o capítulo 1, nós vemos esse padrão se repetir. Deus fala, e o caos se organiza. Deus fala, e o vazio é preenchido. Ele separa as águas. Ele firma a terra seca. Ele faz brotar a relva, as árvores frutíferas. Ele desenha o sol e a lua como joias no firmamento para governar o tempo. Ele enche os mares de grandes e pequenos peixes e os céus de pássaros coloridos. E no final de cada etapa, ele para, contempla e diz: isso é bom. A criação não é um acidente cósmico, é uma obra de arte intencional. E o ponto alto dessa criação acontece no sexto dia. Deus faz algo diferente. Ele não apenas ordena, ele se envolve, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. De toda a criação, você é o único ser criado para parecer com Deus. Você carrega a impressão digital do Criador na sua alma. O que isso nos ensina hoje, no nosso primeiro dia do ano? Primeiro, que Deus é o Senhor dos recomeços. Talvez o seu ano passado tenha terminado em caos. Talvez seus sonhos estejam sem forma e vazios. Mas Deus é especialista em criar beleza a partir do nada. Ele não precisa que você esteja arrumado para começar a agir. Ele só precisa estar presente. Se o Espírito de Deus paira sobre a sua vida, então há esperança de luz. Segundo, aprendemos que a palavra de Deus tem poder criativo. Quando Deus fala, a realidade muda. As coisas não acontecem na sua vida apenas pela sua força de vontade, mas pela palavra que Deus libera sobre você. Por isso, ouvir a voz de Deus diariamente, como faremos aqui, é vital. É a voz dele que coloca ordem na sua casa, nas suas emoções, nas suas finanças. E terceiro, você tem valor inestimável. O capítulo termina dizendo que Deus viu tudo o que tinha feito, e eis que era muito bom. Quando Deus olha para você, a obra-prima dele, ele diz: muito bom. Você não é um erro. Você não é fruto do acaso. Você foi planejado para refletir a glória dele. Então, como aplicar isso hoje? Nesta primeira página de 365, convide o Criador para entrar no caos. Não tente arrumar a sua vida sozinho, para depois, apresentá-la a Deus. Faça o contrário. Entregue o vazio. Entregue a escuridão. Entregue a falta de forma nas mãos dele e diga: Senhor, aqui estou. Que haja luz. Comece este ano crendo que a ordem de Deus vai prevalecer sobre a confusão. Creia que a luz dele é mais forte que qualquer treva que tente assombrar seus pensamentos. Creia que ele está criando algo novo e belo em você, dia após dia. Vamos orar juntos agora? Onde você estiver, respire fundo e conecte o seu coração ao coração do Pai. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, eu te agradeço por este novo começo. Obrigado porque tu és o Deus que traz luz onde só havia escuridão. Pai, eu coloco diante de ti o meu ano, a minha vida e os meus planos. Reconheço que, sem ti, tudo é vazio e sem forma. Mas eu creio que o teu Espírito está aqui. Eu peço, Senhor, haja luz na minha mente, haja luz na minha família, haja luz nos meus caminhos. Organiza o que está bagunçado, Senhor. Preenche o que está vazio. E me ajuda a viver todos os dias deste ano consciente de que fui feito à tua imagem e semelhança.
Eu te louvo porque tu és bom e a tua criação é perfeita. Em nome de Jesus. Amém.